Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 125º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para outro, ficará irremediavelmente arruinado. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Quando seu inimigo cair, não se alegre,
nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Quanto ao orgulho e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Não se apresse a levar ao tribunal.
Pois, ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Inclina os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se partem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia.
No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando, faminto, rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, e entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro.
com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Chegamos ao fim da leitura de nosso 125º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.